Muito bom. Vamos orar para a gente começar esse tempo então. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor para conosco, obrigado pelo teu cuidado em todas as coisas. Ajuda-nos a ter esse tempo e reconhecer a nossa necessidade do Senhor, a nossa dependência do Senhor, no que se refere inclusive a ajudar outros a lidar com áreas da vida que a gente luta e também a lidar com aquelas áreas que nós lutamos na nossa própria vida. Que o Senhor possa permitir que esse tempo a gente consiga ter esse tempo de aula, apesar da dificuldade técnica, que o Senhor nos ajude. Nós temos a Tua Palavra, então a gente tem tudo que a gente precisa para ter essa aula, mesmo sem esse suporte, Deus. É o que eu agora agradeço em nome do Filho Jesus. Amém. Muito bom. Você tem então a sua folhinha, cujo título é Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Tudo bem. Eu quero começar apresentando um material. Alguns de vocês já viram lá na minha sala, o Manual da Autoconfrontação. Esse manual, ele não é inspirado por Deus. Inspirado por Deus é as Escrituras, ok? Mas esse manual é um trabalho de pessoas que, assim como uma teologia sistemática, sistematizou a teologia para simplificar, para a gente compreender. Esse manual, ele simplifica princípios bíblicos e organiza princípios bíblicos para ajudarmos pessoas com várias áreas específicas de luta, tá bom? Quando eu digo luta, pecados que a gente luta na nossa vida, tá? Então são 24 lições, são 105 princípios bíblicos, e você vai ter temas como lidando com o eu, vai ter temas como ira, relacionamento conjugal, criação de filhos. Tem vários assuntos aqui que a gente pode aproveitar muito bem esse material, tá bom? De novo, não é inspirado por Deus. Inspirados são as Escrituras, mas ele é fundamentado nas Escrituras, tá bom? Por que eu estou introduzindo esse material? Primeiro, porque vocês vão perceber, todo mundo que está pedindo aconselhamento, pedindo ajudas, eu uso bastante esse material no aconselhamento. É um material de discipulado em profundidade. E também porque muitas das aulas que a gente vai ter aqui de aconselhamento bíblico vai ter alguma coisa de autoconfrontação incluída, e também de outros livros escritos sobre diversos assuntos. Quando eu falo sobre aconselhamento bíblico, o que eu quero que venha à nossa mente? Esse movimento novo, vamos dizer assim, recente, de aconselhamento bíblico, é uma resposta a métodos humanistas de tratar de problemas da nossa vida. Quando eu falo de métodos humanistas, lembra que a gente comentou ontem, na conferência das mulheres, a gente comentou sobre o iluminismo que deu origem ao humanismo, e por isso que eu aproveitei para dar essa aula hoje. O iluminismo foi aquele movimento em que as pessoas começaram a querer a resposta para o próprio ser humano. O ser humano vai achar as respostas para ele, certo? Nós não precisamos de um Deus para nos dar resposta. É isso que o iluminismo começou a falar, e por isso ele matou uma série de padres e cristãos, etc. Foi um movimento um movimento de razão sem muita razão, levou a muitas coisas, muitas barbáries. E desse movimento saem algumas coisas, como por exemplo a psicologia. E a psicologia, ela entrou na igreja de um jeito que fez um estrago muito grande. Por quê? Porque a psicologia é o homem buscando respostas para o próprio homem. E aí o que acontece com o homem? Ele não consegue dar resposta. Então, o que acontece com a psicologia?
é a tentativa do homem caído de tirar o homem do buraco. Só que o homem está dentro do buraco também. Já viu aquela cena do cara que está dentro do buraco tentando cavar para sair? Ele vai se afundar ainda mais. O homem pecador não tem capacidade de encontrar as respostas que ele precisa. E aí, eu coloquei nessa folhinha que eu apresentei para vocês aí, que eu coloquei para vocês, diversas soluções comumente oferecidas pela psicologia, baseado numa lição do autoconfrontação, na lição 4. Lição 4, lição 3 e 4 vai tratar do caminho do homem versus o caminho de Deus. Como o homem resolve os seus problemas e como Deus resolve o problema. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo que a gente chama de problema, a Bíblia chama de pecado. Ok? Grave isso. Tudo que a gente chama de problema, a Bíblia chama de pecado. Tá? E por que isso acontece? Como a gente tem visto várias vezes, Gênesis 3 é o relato de como o homem abandonou o caminho que Deus tinha dado para ele e decidiu seguir o próprio caminho, certo? Qual foi a solução que Eva deu ao problema dela? Ela comeu o fruto. Ela foi tentada. Satanás falou ali, não, você não vai morrer. Ele começa tentando ludibriar, Deus falou para não comer nada do jardim. Não, pode comer, só não pode comer do fruto que está na árvore que está no centro do jardim, porque daí a gente vai morrer. Não, você não vai morrer. Ou seja, Deus está mentindo. E ela acreditou na mentira. E ela comeu o fruto. E o homem comeu também. Estava com ela e comeu também. E aí entra o pecado e tem uma série de consequências para o homem. E agora a gente tem que lidar com essas consequências, com esses problemas, que a Bíblia chama de pecado. A psicologia, alguém estuda psicologia ou estudou psicologia aqui? Não? A irmã Vilma estudou psicologia. Tá bom. Então eu vou te falar uma coisa que a psicologia serve, tá? A psicologia, por vezes, ela consegue diagnosticar o problema. Por vezes. Às vezes ela consegue falar assim, a pessoa está sentindo tal coisa. Por exemplo, ela está deprimida. O que é depressão? A depressão é uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda, que a pessoa não consegue sair. A pessoa, agora tem um nome, TDAH. A pessoa tem TDAH, não consegue ficar quieta. Alguém aqui já leu a lista das características de quem tem TDAH? A criança agitada, Se você ler a lista de características do TDAH, você vai descobrir que você tem TDAH. Porque aquela lista é uma lista de pecado. E você vai ter algum dele. Sim, então, criança violenta é o quê? Criança que não foi com... desculpa, criança que o bumbum ali não esquentou o suficiente. Criança violenta, que desafia o professor e tal, não gosta de autoridade, quando recebe ordem. Gente, é a descrição de todo ser humano. Tá? A gente vai ver mais sobre isso mais pra frente. Só que ela consegue, assim, a psicologia consegue chegar nesse ponto. Dizer assim, tem um problema aqui de... está muito triste, está agitado, está ansioso. Por vezes ela vai conseguir fazer isso. Só que a psicologia nunca, eu afirmo taxativamente, a psicologia nunca dará uma solução eficaz para a pessoa. Não consegue. Por quê? Porque a psicologia é a pessoa que está no buraco tentando tirar outra pessoa que está no buraco. Não tem como. E muito menos uma solução bíblica. A psicologia nunca te dará uma solução bíblica. Mas aquele psicólogo, ele é cristão, então ele usa a Bíblia. Ele tem um problema, porque o ensino da psicologia, ele é contrário às Escrituras. Ele é avesso às Escrituras.
Quem desenvolveu as ideias da psicologia é anticristo, é anticristão. Não quer as escrituras como solução, quer o homem como solução para ele mesmo. E aí vem algumas ideias da psicologia, de coisas que são sugestões da psicologia para solucionar o problema. E aí eu coloquei a listinha aí com os textos bíblicos que contraria. Então, por exemplo, valor pessoal, né? Não, você precisa valorizar a si mesmo, né? Você precisa anda um pouquinho junto com aquele pensamento positivo, né? Olha tudo que você já fez, veja tudo que você já conseguiu, né? O valor que você tem. Eu falei de uma música ontem, né, que fala do valor que a gente tem. Então, o valor pessoal, ele fala o seguinte: é a tentativa de você pensar que de alguma forma você é digno de algum merecimento, de alguma coisa boa da parte de Deus, né? Agora, quem pode ler Romanos 3:23, Romanos 5:8 e 6:23? 3 pessoas, por favor, 3 voluntários para ler esses textos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ok, obrigado. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter nós ainda pecadores. Ok, Romanos 6:23. Tá vendo? Então assim, qualquer tentativa de desenvolver a sua visão do seu valor pessoal contraria tudo que as escrituras falam do que é o ser humano. O ser humano é pecador por natureza, ele é inimigo de Deus, ele merece a morte por causa disso. Percebe? Segurança pessoal, né? Segurança pessoal é a ideia de que assim, eu vou ser a fonte de tudo que eu preciso. Eu vou ter a minha segurança. Eu vou trabalhar, eu vou fazer. É errado trabalhar? Não é errado trabalhar, pelo contrário, a gente tem que trabalhar. Só que a ideia de que, não, assim, quem vai garantir, né? Deixa comigo que eu garanto. Eu vou ser a minha segurança, certo? Quem pode ler Deuteronômio 8, 11 a 18, por favor? Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos, que hoje ordenam a vocês. Pode seguir até o 18, por favor. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, tenham construído boas casas e elaboradas, e aumentarem os seus rebanhos, sua prata e o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, a terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná. E os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los por vocês e por vocês agora, para lhes fazer o bem no final. Não digam hoje no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor. O seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de riqueza, confiança à aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se lê. Olha que interessante, né? Você já viu essa história antes? Uma pessoa não tinha nada, aí ela começa a trabalhar, ela consegue um emprego, aí de repente ela consegue comprar uma casa, né? Ter um lugar para morar, aí talvez consegue comprar uma moto para se locomover, talvez até um carro, aí depois ela consegue família,
e daqui a pouco ela deixa Deus de lado. Mas era muito fervoroso, orava todas as manhãs, vinha no culto, estudava, fazia o seu devocional direitinho, porque estava, como dizem, estava na pindaíba. E aí de repente ele deu a volta por cima, e agora ele não aparece mais no culto, não ajuda mais os irmãos, parece que esfriou. Sim, ele tem a segurança pessoal dele, ele conseguiu. E como esse texto está alertando, ele falou assim, cuidado, né? Deus está falando assim, olha, cuidado, porque não vai, né? No dia que você estiver lá na terra, que eu prometi para vocês, e que eu estou levando vocês para lá, e que eu estou sustentando vocês para chegar lá, não vai chegar lá e começar a construir casa, não sei o quê, e falar assim, foi a minha força que conseguiu isso. Percebe? Agora, a psicologia vai dizer o quê? Não, você tem que, segura aí, hein? Você vai conseguir, se esforce que você vai conseguir, só depende de você. Olha que bonito, tem umas frases bonitas, né? Porque é mentira, não depende de você. Quem te dá saúde para trabalhar? Então, se Deus não der saúde um dia, pronto, você já não trabalhou. Aí de repente, já por causa daquele dia, teu chefe já te manda embora, se for o caso, se puder. E assim por diante. Se Deus puxar um pouquinho, né? Puxar o nosso chão só um pouquinho, a gente já desestabiliza. Amor próprio, esse é bom. Amor próprio é a moda, né? Você tem que amar a si mesmo, não é verdade? Você tem que aprender a amar a si mesmo, não é verdade? É ou não é? Você já ouviu isso alguma vez, não ouviu? Então, isso então, só que isso você já se ama. Na verdade, a gente se ama tanto. A gente se ama tanto que não sobra espaço para o outro. Normalmente é isso que acontece. Normalmente você tem que ensinar a pessoa assim, ame a si mesmo um pouco menos, porque daí você vai poder olhar para o outro. Senão você fica assim, olha, ame a si mesmo, ame a si mesmo. O próprio mundo já está chegando à conclusão, né? A gente vai falar de autoestima depois. O próprio mundo está chegando à conclusão do estrago que eles fizeram com esse negócio de autoestima. Porque o pessoal está com tanta autoestima que não sobra outra estima, né? A estima pelo outro. Aí o que eles estão falando agora? Não, agora tem que ter empatia. Tem que se colocar no lugar do outro. Lógico, né? Ninguém está se colocando no lugar do outro. Está todo mundo lá se autoestimando, se auto-amando. Eu amo a mim mesmo, ame a si mesmo. Olhe para o espelho e diga, você é lindo. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? 2 Timóteo 3, 1-2. Lembra que a gente falou ontem, né? Que os desvios começam a partir do momento que a gente rejeita um ponto das Escrituras. Então a gente tem que entender cada ponto, como é que as Escrituras vão lidar com ele. 2 Timóteo 3. E a listinha continua, né? Olha que interessante. Como é que a gente pode resumir isso aqui? Os homens vão amar a si mesmo. É isso. Eu não entendi. É da alimentação, por exemplo. Se você se ama, o que você come para algo que vai te fazer mal? Você sabe que faz mal? Isso então, é que vamos lá. A pessoa ama tanto a si mesma que ela não abre mão daquilo que ela gosta.
Ah, mas vai fazer mal para você isso aí. Ah, mas eu gosto, eu quero. Eu quero, então eu vou comer. Eu gosto, eu vou fumar. Vou encher o meu templo de fumaça, só que não é o Espírito Santo. Percebe? Ah, mas faz mal para você. É, mas eu gosto, eu quero. Então, eu acho que o álcool me faz bem e eu vou encher a cara. Eu vou tomar até a última gota, porque eu acho que isso é bom para mim. Eu gosto. Ah, mas vai fazer mal para você. Isso, mas eu me amo tanto que eu não vou abrir mão daquilo que faz mal para mim. Por amor próprio. Por amor próprio. O homem, pelo amor próprio, ele é capaz de se destruir. Não, isso é amor próprio. É amor próprio. Porque assim, ó, a gente vai ver uma frase depois, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Tá? A questão é a seguinte, Rosimar. O nosso amor próprio, ele já é tão grande. Né? A Bíblia fala, né? É o próximo texto, né? Efésios 5. Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes dela, cuida e alimenta. Alimenta. Quem tomou café da manhã? Quem abriu mão do café da manhã porque eu não gosto de mim mesmo, eu não amo a mim mesmo, então eu não vou tomar café da manhã. Não, a pessoa come, a pessoa bebe, a pessoa faz o que ela quiser, por amor próprio. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A pessoa que está ali no fundo do poço, né? O problema aí começa o problema do vício, né? Porque o vício, o que é? É a hora que a pessoa percebe que ela precisa parar, ela não consegue. Por quê? Porque ela se ama tanto que ela vai dar tudo o que ela quer. E é uma falsa ideia de amor, né? Amar os filhos não é dar tudo o que eles querem, não é? Mas a ideia do mundo é essa. Vocês já ouviram a frase? Eu vou dar ao meu filho tudo o que eu não tive. Isso é amor? Isso pode ser amor, mas vai para um lado que deixa de ser amor. Está mimando o filho, está idolatrando o filho. A gente vai ver isso quando a gente for ver criação de filhos. Outra coisa, outra solução da psicologia, a autoafirmação, né? Ou seja, você afirmar a si mesmo, você vai conseguir, vamos lá, olhe para o espelho, diga bom dia, né? Tinha um cara que falava que olhava para o espelho e falava assim: eu estou bem, você está bem, você está bem, você está bem, você vai conseguir. Autoafirmação. Mateus 6, 33 a 34, o que diz lá? Não, Mateus 6, 33 a 34, por favor. Efésios 5, 28 a 29 é aquele que eu falei do ninguém jamais odiou a própria carne. Isso. Então, ele está falando aqui, ó. Afirme a si mesmo. Fale que você consegue. Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. É Ele que vai fazer. Não é você que vai fazer. Não é você que vai conseguir. Não, se você diz em nome de Jesus, aí você está reconhecendo que em nome de Jesus você vai conseguir. Sim, mas isso, então, só que a psicologia ensina isso. A psicologia não vai ensinar sobre Deus para você. A psicologia está falando assim: o homem consegue resolver o seu problema. Então você tem que se afirmar. Você precisa ter, né? Vai andar pensamento positivo, tudo esse negócio, psicologia. Tá? Tem um misticismo revestido de ciência agora. Quem já ouviu falar da lei da atração? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar aqui da lei da atração? Já?
eu vou pensar nas coisas para atraí-las para mim. Misticismo, não é Bíblia, né? Filipenses 4,19. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um por vossas necessidades. Isso não é porque você está se afirmando, não, é porque Deus é bom, Ele vai suprir as suas necessidades. Inclusive Ele está falando aí da participação da obra, né? Se Ele vai suprir aquele que está participando da obra de Jesus, né? Confiar em si mesmo. Confie em si mesmo. Como é que era? Tinha uma musiquinha de fim de ano de uma emissora de TV famosa. Como é que era a frase? Basta acreditar. Era uma ia para esse lado aí, né? Confiar em si mesmo. É só acreditar. O que fala Provérbios 3, 5 a 7? Isso aí. Totalmente o contrário, não é confie em si mesmo. Não confie em si mesmo, é isso que esse texto está falando. Não se estribe no próprio entendimento. Seu entendimento está deturpado pelo pecado, é isso que ele está falando. A nossa mente, ela não funciona como deveria. Mas a psicologia vai falar, não, eu acho que você tem que confiar mais em si mesmo. Você se denigre muito. Você se diminui muito. Tinha uma pessoa no meu trabalho que falava isso. Você sempre diminui o meu trabalho. Eu falei, não, diminui a mim mesmo. Eu reconheço que o meu trabalho, o resultado do meu trabalho não é meu. É isso. O trabalho está aí, ele foi feito, mas não é mérito meu. Foi Deus que deu saúde, foi Deus que deu capacidade, Deus que deu entendimento. Por que eu vou puxar para mim qualquer glória disso aí? Não, se você se diminui demais, que eu creio que ele cresça, eu diminua. Tá tudo certo, é isso aí mesmo. Autoestima. Autoestima é o reconhecimento de um valor inerente que você tem, supostamente. Tá? O que fala Filipenses 3? Normalmente Filipenses 3, 7 a 11. Vamos ver se Paulo tinha autoestima. Mas o que para mim é adulto, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual aprendi todas as coisas, já as considero como refúgio para ganhar Cristo. E ser achado dele, não ter justiça própria, que procede da lei, se não é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus ocupantes com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gente, se um psicólogo lê isso aí e fala assim, nossa, Paulo está sofrendo. Considero tudo que eu sou como refúgio. Refúgio aqui, a palavra refúgio aqui, é aquilo que você vai naquele lugar privativo da sua casa e depois você aperta a descarga para ir embora. É isso que ele está falando. Tudo que eu sou, todos os motivos de orgulho que Paulo tinha, Paulo considerei tudo isso aí como refúgio, digno de jogar na privada e dar a descarga. Não tenho valor inerente em mim mesmo, é isso que Paulo está falando. Mas eu quero buscar o conhecimento de Cristo. É isso que tem valor. Percebe?
E aí, percebe, a solução da psicologia nunca vai levar uma pessoa a rejeitar o seu valor e reconhecer o valor de Cristo. Nunca. Ah, mas é um psicólogo cristão, então ele vai rejeitar a psicologia se ele falar isso. Porque a psicologia não vai ensinar isso. Justiça própria. O reconhecimento da sua própria bondade. Quem pode ler Isaías 64:6? A nossa justiça própria para Deus é algo nojento, repugnante. Percebe? Sabe aquele lixo que às vezes fica dentro de casa que você esqueceu de tirar? Aí você pede para o filho ou para a filha tirar, mas está fedido, está fedendo aquele negócio. Pois é. Está fedendo. Essa é a nossa justiça própria para Deus. A nossa tentativa de dizer assim, não, eu sou justo, eu sou bom o suficiente. Você já ouviu essa frase? Eu tenho que fazer tudo direitinho. Sou uma pessoa boa, não mato, não roubo. Não mata. Jesus falou que quem odeia o irmão é assassino. Você nunca odiou ninguém? Não roubou? Quando você era criança, você não pegou nada sem pedir autorização? Nada. Percebe? Gente, 10 mandamentos, os 10 mandamentos, se você não quebrou, dos 10 mandamentos eu acho que eu já quebrei 11. Se tem alguma ideia de que você não quebrou todos os mandamentos já, seja em pensamento, palavra e ação, você ainda tem muita justiça própria. Você ainda tem muito senso de justiça própria. Não, foi aprovação. Foi uma aprovação. O tema de Jó é por que o justo sofre. Certo? Jó era uma pessoa que o Antigo Testamento chama de justo. Era aquela pessoa assim, era aquela pessoa que ele fazia sacrifício pelos filhos, ele buscava fazer o que é certo. Buscava, vamos dizer assim, vai. Acima, vamos dizer assim, vou usar aquela palavra de Jesus, né? Vou fazer um paralelo com Jesus. No reino de Deus o menor é como Jó, né? Ele estava ali buscando agradar a Deus no que ele conseguia, sendo capacitado por Deus para isso, fazia o sacrifício ali pelos filhos, e você percebe que Deus provoca Satanás. Você viu meu servo Jó? E aí tem uma luta, tem uma discussão em todo o livro de Jó, que no fim nenhum dos dois lados está certo, né? Porque um lado Jó está tentando defender, e talvez Jó tivesse um pouquinho de justiça própria, tá bom? Em algumas frases dele, nunca fiz nada, né? E isso, mas ainda assim ele era pecador, certo? Ainda assim. Sim, então, só que ainda assim ele era um pecador. Ele fala assim, não, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele tinha um pouquinho de justiça própria. E os amigos, por outro lado, só falavam assim, você está sofrendo pelo seu pecado. Porque era a visão que eles tinham. E quando Deus chega para falar com ele, ele fala assim, vocês estão falando que vocês não sabem. Eu faço isso, eu faço aquilo, você estava lá quando eu fiz isso, você estava lá e tal. E aí a conclusão de Jó, eu te conhecia e ouvi falar, agora meus olhos te veem. Ele percebeu. Eu não conhecia tanto a Deus quanto eu achava que conhecia. Ok? Então, talvez um pouquinho de justiça própria Jó tinha, tá bom? Isso não retira as descrições que foram feitas de Jó, tá bom? Em que relação a ser ímpio e tal, não havia outro, mas ainda assim ele, no final do livro, ele reconhece que tinha alguma coisa de Deus que eu não sabia.
e que aquela provação toda que ele passou permitiu que ele soubesse, tá? Mas de qualquer forma a resposta não estava na autoafirmação de Jó, a resposta não estava na autoestima de Jó, percebe? A resposta não estava na confiança de Jó em si mesmo, na autoafirmação, no valor pessoal. A resposta não estava em nada do que a psicologia nos sugere como resposta, ok? E no caso de Jó, nem os amigos dele que diziam que ele estava passando por aquilo por causa do pecado dele, também não era verdade. Ele estava passando aquilo porque ele tinha que passar. Tiago vai falar: tem de motivo de toda alegria o passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Então, qual que é o objetivo sempre? O objetivo sempre é nos tornar mais parecidos com Jesus, e a psicologia não vai ajudar a gente a se tornar mais parecido com Jesus. E por fim, a exaltação do eu, exaltar a si mesmo, se colocar acima dos outros. Você percebe muito isso? Quem aqui já ouviu falar dos coaches? Agora tem um monte de coaches. Eu vou te ensinar a viver. E é um exaltando mais a si mesmo do que o outro. Então ganha dinheiro com isso. O pessoal paga para eles ficarem se mostrando lá na frente, ainda por cima. E paga caro, né? O que Mateus 23:12 diz? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a resposta, percebe? A resposta bíblica é a humildade, não é o orgulho. Mas a psicologia vai falar: não, você tem que exalte a si mesmo. Exalte a si mesmo. Não se denigre da forma como você se denigra. 2 Coríntios 10:18. Porque não é aprovado que a si mesmo se louva, e sim naquele a quem se louva. Então, não busque o louvor de outros ou de si mesmo. Busque o louvor de Deus. Busque fazer a vontade dele. A psicologia nunca vai te ensinar sobre isso, tá bom? Então, o ponto aqui que eu quero chegar é que qualquer tipo de filosofia humana, seja psicologia, psiquiatria entra nisso também. A psiquiatria está virando uma psicologia que pode dar remédio, né? Estão inventando doença para dar remédio. Na verdade, o que a gente aprendeu ali na BCB é que a psiquiatria está inventando nome de doenças para remédios que foram criados. Às vezes a própria indústria farmacêutica fala: eu criei um remédio que faz isso, cria uma doença aí, por favor, para a pessoa tomar isso, para ela ter motivo para tomar. E aí eles dão um nome para uma doença que não existe, eles dão um nome para um fenômeno que a pessoa está sentindo ali, né? E aí, como diz um outro professor médico, ele falou assim: a alma não toma remédio. A alma não toma remédio. Não adianta tomar remédio para depressão. A depressão está na alma. O que o remédio para depressão vai fazer? Vai te dopar. O que o remédio para ansiedade vai fazer? Vai te deixar calminho. Vai tratar a ansiedade? Não, porque a ansiedade está na alma. Não está tratando o problema. Eu não consigo dormir porque eu estou ansioso. Toma um remédio para dormir. Tá bom. Eu resolvi o problema. Não resolveu. A ansiedade está lá ainda. O coração ainda está ansioso, aflito. Acontece que você está sendo enganado. É por isso que a gente precisa da resposta bíblica para os problemas da alma. Porque Deus é Espírito, Deus vai tratar no nível do Espírito. Tá bom? Por que a gente deve então aconselhar biblicamente? Basicamente 2 motivos. Por causa do efeito do pecado. Então a gente vai lá para Gênesis 3. E acho que ficou na sua folhinha, ficou 1 até... Eu não coloquei outro número, né? Fica até o fim mesmo. Eu fui procurar assim, até onde eu vou ler Gênesis 3. Eu vou ter que ler até o fim. Tá bom? E eu quero que vocês percebam os efeitos do pecado dos seres humanos. Eu vou ler aqui.
Mas a serpente... Nossa, eu tô com dificuldade de... Meu óculos já não está bom para perto, não está bom para longe. Vamos lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha o que o diabo faz. Ele inverte totalmente as palavras de Deus. Deus falou assim, ó, você pode comer de toda a árvore do jardim. Ele vai lá e pergunta assim, é verdade que vocês não podem comer nenhuma? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. E aí já tinha um exagerinho também, né? Eu acho que Satanás não, né? Adão, ele criou o princípio de proteção, né? Assim, Deus falou para não comer, eu vou falar para ela nem tocar. Não, nem toca, não chega perto. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Ou seja, Deus é mentiroso, porque Deus sabe que no dia que comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E ele está apresentando, Deus não criou vocês completos, porque Ele sabe, o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele, e vão conhecer o bem e o mal. O que Satanás não falou é o seguinte, né? Isso não é bom para nós. Isso não era bom para nós. Mas ele ofereceu. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Deu ao seu marido também, e ele comeu. Ele estava com ele. A construção ali demonstra, a construção da frase aqui no original demonstra que ele estava lá com ele, com ela, enquanto estava rolando a conversa. E é muito interessante a gente ver um paralelo disso com 1 João, que fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tem relação com esses 3 pontos, né? Desejável para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, depois do marido comer, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Foram tentar resolver o problema, procuraram um psicólogo, e o psicólogo disse: faz uma roupinha de tanga, faz uma tanguinha de folha. Foram lá e procuraram a solução humana do problema. O problema deles era físico, o problema deles era espiritual. Não adiantava colocar tanguinha de folha, percebe? Não adianta tomar remédio para ansiedade, não adianta tomar remédio para depressão, o problema está na alma. Ok? Não sai daqui falando que eu disse que se você tomar remédio, você deve parar sem falar com o seu médico. Tá? Não estou falando para ninguém parar de tomar remédio. Se você toma remédio, o médico deu remédio para você, tome o remédio que o médico deu. Ok? Aí a gente conversa, aí a gente vê os passos que é necessário para sair do remédio. Só que tem que ser o médico que vai fazer isso, tá bom? Ao ouvirem a voz do Senhor no jardim, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Medo do Criador, que vinha todos os dias falar com ele, como costumava fazer. E o Senhor Deus chamou o homem. Ele perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou. Veja que interessante, né? Deus dá a chance do homem reconhecer o seu pecado. Ele faz uma pergunta para o homem, né? E normalmente a resposta que vem revela que há pecado mesmo. Então ele fala: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu por acaso, né, da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da mulher, e a culpa é do Senhor, porque é você que me deu ela. Então o Senhor disse à mulher, dizendo: tá bom, vamos ver o que a mulher fala. Que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi.
E é interessante que o que a mulher está falando é verdade, ela foi enganada mesmo. E ela comeu. E então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, ele não pergunta nada para a serpente. A serpente ele já vai assim, ó, você eu te conheço, já nos encontramos antes. Por causa do que você fez, você será maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus pelo Senhor Jesus, anunciado desde Gênesis 3, para ferir a cabeça da serpente. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Mulher, agora você vai sofrer muito mais para ter filhos. Coitada de Eva, nem experimentou um parto sem dor, né? Não deu nem tempo. Ela já foi ter o primeiro filho na dor mesmo. E seu desejo será para o seu marido. Você vai querer lutar com o seu marido. Não é verdade, mulheres? É uma luta. É uma luta. Você vai querer lutar com o seu marido, ele vai te dominar. Em parte a gente reconhece que isso é efeito do pecado. Tá bom? Mas aí qual é a resposta? A resposta é rebelião? Não, a resposta é aceitar a vontade de Deus e contar com a graça dele para lidar com o marido fato que você tem e que minha esposa tem também. Minha esposa tem que se submissa a um homem cheio de defeito. E você não tem dúvida se eu tenho defeito. Se você não percebeu que eu tenho defeito ainda, já deve ter percebido. Pergunta para minha esposa, pergunta para minhas filhas, elas vão te dar uma lista. Adão disse: por ter ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Interessante, ele não falou isso para a mulher, ele falou isso para o homem. Eu te dei a ordem para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, e porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Solução de Deus, alguém tem que morrer, já viu isso na pregação. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É verdade, se tornou como um de nós, ele conhece o bem e o mal agora. É preciso impedir que tenha a mão, que estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. Veja, por que Deus expulsou o homem do jardim? Porque lá tinha uma outra árvore no jardim, a árvore da vida. E se o homem comesse a árvore da vida, o que ia acontecer? Ele ia viver eternamente, ele não ia morrer. E Deus, veja como a disciplina do Senhor é misericordiosa. Deus é misericordioso, ele fala assim, vamos tirar o homem daí, porque agora ele é conhecedor do bem e do mal, ele vai viver essa vida miserável para sempre, se ele comer aquela fruta, se ele comer aquele outro fruto. Tira ele daí. Por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tornado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Tá, vamos proteger o caminho, porque agora o homem não pode comer esse outro fruto. A gente vai comer esse fruto, não vai? Vai, na eternidade a gente vai comer o fruto, vai ter essa árvore lá, mas agora a gente não pode comer. Então, por causa dos efeitos do pecado sobre o homem, sobre a mulher, sobre a família, sobre o casamento, sobre a criação de filhos, os primeiros filhos, os primeiros 2 filhos já teve uma ação, já matou o outro, e às vezes em casa a gente tem a impressão que isso vai acontecer, e por causa de todos esses efeitos do pecado, a gente precisa aconselhar uns aos outros biblicamente. A gente precisa dar respostas
bíblicas que Deus deu para os problemas que a gente tem todos os dias, ok? Outro motivo para aconselhar biblicamente é porque é uma ordem. A gente leu aqui, né? Deus, na sua providência, permitiu que o irmão Valdir escolhesse Colossenses 3, 16 a 17 para ler, que fala ali, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Deixa eu abrir ali. Aqui. Que a palavra do Senhor habite ricamente em vocês. Ele começa com isso, né? E isso aqui é uma ordem. Que a palavra de Cristo habite ricamente é uma ordem. Como é que a gente cumpre essa ordem? Instruam e aconselhem-se mutuamente. Então, de novo, né? A ordem é: habite ricamente a palavra de Deus que está em você. A palavra de Cristo que está em vocês. E a gente faz isso instruindo e aconselhando. O que é habitar ricamente? Habitar ricamente é assim, que a palavra de Deus, ela te influencie no seu dia a dia, que ela esteja em você, certo? Que as suas decisões sejam baseadas nas Escrituras, que você busque nos seus problemas princípios bíblicos para lidar com eles. Como é que acontece isso? À medida que cada um se instrui e aconselha mutuamente. Com o quê? Com a Bíblia que está habitando ricamente em vocês. Percebe? Por isso que a gente tem que fazer o nosso devocional, estudar todo dia a Bíblia. Por isso que a gente vem no culto, por isso que a gente vem na EBD, por isso que a gente vem no culto de quarta-feira, por isso que a gente deve se encontrar durante a semana para ler a Bíblia juntos e para discutir o que a gente tem lido das Escrituras com o discipulado pessoal. Por isso que a gente tem um material que ajuda a gente a entender princípios bíblicos, de como a Bíblia tem a resposta para todos os problemas que a gente tem, enfrenta todos os dias. Deus habite ricamente, instruindo e aconselhando mutuamente. No que? Como é que a gente aconselha? Em toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Não só aquela parte que você concorda. Em toda a sabedoria, com toda a Escritura. Louvando a Deus com hinos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Veja, é por Jesus que nós fazemos isso. E é por Ele que nós aconselhamos biblicamente também. Qual é o fundamento do aconselhamento bíblico? Onde o aconselhamento bíblico se baseia? Nas Escrituras. Porque a Escritura ela é suficiente, inspirada por Deus e inerrante. Quem pode ler 2 Pedro 1, 3, por favor? E Salmo 19, 7. Visto como pelo seu divino poder, tem sido doado todas as coisas que compõem a vida, e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e seu Espírito. Olha que coisa, né? Pelo poder de Deus, nos foram concedidas. Você possivelmente pagou para ter uma Bíblia de papel, certo? Você pagou por essa Bíblia de papel. Mas você pagou pelo conteúdo? Alguém aqui recebeu um boleto de Deus, cobrando porque Ele inspirou as Escrituras? Não. Foi dado gratuitamente. Foi concedido a nós. Tudo o que nós precisamos. Todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade. A gente já tem tudo o que precisa. A Bíblia é suficiente. Por isso que a gente não precisa da psicologia. A gente não precisa da psiquiatria. A gente não precisa das tratativas humanas para qualquer outro tipo de problema. Se você tem um problema no corpo,
Se você tem um problema físico, você precisa de um médico. Se você tem um problema da alma, você precisa das Escrituras. Ok? E elas são suficientes para lidar com isso. Salmo 19:7. Eu amo esse salmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é o remédio que restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, é ela que faz isso. Qualquer outro tipo de coisa esconde um problema maior. Ele pode ter depressão, mas ele não precisa de um remédio para lidar com a depressão. Ele precisa das Escrituras. Entendeu? Não precisa do remédio. Porque é um problema na alma. A raiz do problema a gente vai ver. A raiz do problema é o coração. É mais profundo. O que o remédio vai fazer, o remédio de depressão, por exemplo, vai fazer, vai te deixar mais calmo, vai te fazer pensar menos naquele problema. Aí a pessoa fica, você percebe que a pessoa está assim, né? Estou aí, né? É um calmante, entendeu? Ele vai fazer isso. Ele vai dopar a pessoa. Seu Valdir. Aí. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse médico. Sabe, uma vez, pastor Darcis Borovski, lá de São Paulo, na ABCD, ele contou uma história de alguém na igreja dele que estava com depressão e não queria ajuda espiritual, ele queria ajuda profissional. Foi procurar um psiquiatra. O psiquiatra falou para ele: o seu problema não é físico, é espiritual. Só que o psiquiatra era espírita. Indicou para ele um pai de santo. E aquele irmão foi no pai de santo com a esposa. Falou que ele chegou lá, o pai de santo não perguntou nada. Falou assim: o senhor é crente? Aí ele falou assim: eu sou. Então vai embora daqui, eu não tenho nada para te oferecer, você tem tudo que você precisa para se curar. Ele tomou uma lapada do pai de santo. Parece Saul indo falar com a feiticeira, né? Para falar com o morto lá, para chamar Samuel. Eu não vou entrar no mérito se era Samuel que estava falando, mas ele tomou chapuletada do morto. O que você está me perturbando aqui? Tomou chapuletada do espírito lá. Esse senhor também. Você tem tudo o que você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não precisa de mim. Glória a Deus, porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia também é inspirada por Deus. Segunda Pedro 1:20 a 21. Eu não estou lendo todos os textos porque não vai dar tempo, mas vocês têm o texto na folhinha. Vamos ler agora 2 Pedro 1:20 a 21. Amém? A gente já usei a ilustração nesse texto, a ilustração do barco à vela. Cada velejador tem o seu jeito de velejar, mas o que move o barco é o vento.
E dessa forma, Deus inspirou cada escritor bíblico do seu estilo. Cada um escreve de um jeito, né? Mas é Ele que estava direcionando cada palavra que eles iam usar. E ela é inerrante. João 17:17 que fala. A palavra é a verdade. Não vai errar. É a verdade de Deus que nós temos. Gente, tinha uma historinha. Deixa eu ver se eu vou contar a historinha. Eu vou contar a historinha outra hora, tá? Agora eu vou continuar no que eu preparei, tá bom? Mas a verdade é assim, ó. Muitas vezes a gente não dá valor pro que a gente tem na mão. A gente se acostuma e acha que assim, é um livro. Gente, não é um livro. É a palavra de Deus. Ela é sobrenatural. Ah, mas eu só vou ler o texto. Alguma vez você estava muito triste por ler as Escrituras e parece que alguma coisa aconteceu e você saiu melhor depois de ler as Escrituras? Ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. A gente tem que confiar nisso. O problema é o pecado. Nós pecamos de 3 formas: pensamentos, palavras e ações. São 3 formas que a gente peca, tá bom? Agora, como é que a gente pode perceber essa pergunta, né? Como é que a gente pode perceber que todos os problemas enfrentados pelas pessoas têm origem no pecado? Já pensou nisso? Todo problema que você tem origem no pecado. Ah, mas o meu pneu furado tem origem no pecado? Sim. Por não ser perfeito, eu não desviei. Por não ser perfeito, alguém jogou que não devia na rua. Por não ser perfeito, eu passei em cima. Por não ser perfeito, o pneu furou. É o pecado. O pecado afeta toda a criação. A natureza geme, a Bíblia fala. Todo problema que você tem está diretamente relacionado pelo pecado ou indiretamente relacionado com o pecado. Ah, mas o resfriado, né? A criança do resfriado. A mamãe falou, não brinque na chuva. Foi brincar na chuva, ficou resfriado. Percebe? Diretamente relacionado com o pecado. Aconteceu um acidente na rua. Ninguém estava errado, simplesmente foi um acidente. A gente é imperfeito, a gente não consegue controlar todas as coisas. E por vezes acidentes acontecem, por mais que a gente tome todos os cuidados. Eu tenho até medo de usar esse tipo de ilustração, mas vamos lá. Por que eu decidi hoje fazer uma introdução ao aconselhamento bíblico? Tá bom? Eu decidi hoje fazer uma introdução ao aconselhamento bíblico, porque a partir da semana que vem nós temos o mês da família, certo? Amados, o mês da família será um curso intensivo de aconselhamento bíblico familiar. Você vai poder avaliar a sua família, avaliar o seu casamento e aprender a ajudar outros com o casamento deles. Ok? As mensagens do mês da família serão aulas de aconselhamento bíblico sobre casamento, papel do marido, papel da mulher, a vivência familiar. E a EBD, depois que eu terminar esse assunto, na semana que vem, a partir da outra semana, da segunda semana do mês da família, a ideia é tratar sobre comunicação bíblica. Afinal de contas, se você for em qualquer lugar, qualquer família, qualquer empresa e disser, vocês têm um problema com comunicação, você nunca vai errar. Porque tem mesmo, tá bom? Comunicação é uma parte difícil da nossa convivência humana entre pecadores, tá bom? Eu vou orar para a gente encerrar esse tempo.
Senhor, obrigado por esse dia, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado por tudo que o Senhor permitiu que a gente visse no dia de hoje. Ajuda-nos a aplicar essas verdades na nossa vida, com amor ao Senhor e amor aos nossos irmãos. Ajuda-nos a aprender cada vez mais, a aconselhar um ao outro mutuamente com a Tua Palavra. Ajuda-nos a discipular cada um mutuamente, instruí-los e aconselhar-nos mutuamente com toda a sabedoria da Sua Escritura. Capacita-nos para isso, Deus. É o que eu agradeço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.